O Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita. Estamos estudando Comemoração dos Mortos Funerais. A questão de hoje é de número 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Resposta: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Vejamos o comentário de Miramês. As visitas aos túmulos são manifestações exteriores herdadas do primitivismo religioso das raças e culturas para a veneração a ancestrais e entes queridos que, à medida que a conscientização da imortalidade do espírito e a reencarnação se consolidam pelo impositivo da razão, vão caindo em desuso. Velhos credos continuarão a sofrer modificações e até mesmo caindo no esquecimento pela força da lógica e do progresso, ainda que nos dias atuais muitos sintam necessidade de se postarem diante das edificações de mármore e alvenaria para se sentirem mais próximos daqueles que já partiram para a pátria verdadeira. É o estágio em que se posicionam. A natureza é excelente selecionadora, reunindo as pessoas do mesmo quilate espiritual, e guardadas as exceções nos casos de espírito mais esclarecidos, os choros e apegos sempre levam lembranças e sofrimentos à alma que regressou. Na verdade, as lembranças proveitosas e úteis aos que se foram serão melhores cultivadas através das boas ações. A visita a enfermos e a encarcerados, a distribuição de alimentos e roupas aos necessitados, em nomes dos que partiram, os manterão envolvidos em vibrações benfazejas, favorecendo-os de alguma maneira na condição em que se encontrarem. Já dizia o mestre: deixai os mortos enterrarem seus mortos. Nesse assunto, destacamos a importância do culto do Evangelho no lar. A sua prática muda o clima espiritual do lar, de modo que os benfeitores passam a visitar com constância o ambiente evangelizado e nele agrupar espíritos necessitados ou esclarecidos, sofredores ou colaboradores, e entre eles, por que não os familiares e entes queridos que, passando pelo túmulo, regressaram à vida maior. Orações são feitas para os mortos em templos, casas santificadas, muitas vezes como um ato santo. Não obstante, elas não salvam qualquer pessoa. O que salva realmente, nos ensina com lógica o Evangelho segundo o Espiritismo, é a prática da caridade. Porém, a oração nos encaminha para essa dama de luz que nos mostra o rumo da felicidade interna. Quem ora com Jesus sente o dever espiritual para com Deus e o próximo. Muitos dizem que não devemos mudar o ato de levar flores aos túmulos, porque muitas famílias vivem disso. Isso é uma desculpa nascida igualmente da ignorância. Quantas famílias vivem de roubos, de assaltos e mesmo de morte de muitos? Devemos igualmente concordar, porque os fora da lei usam o produto do erro para alimentar seus filhos? Para clarificar a alma, devemos lutar e mesmo sofrer de todas as formas possíveis, mas sempre no dever, na honra e na honestidade. As coisas externas não servem para acender luzes nos espíritos. Os rituais, os cultos exteriores e mesmo as reuniões espíritas pouco valerão se as criaturas não mudarem interiormente.
Somente se salva da ignorância quem procura viver os preceitos do Evangelho, deixando nascer o Cristo no coração, na santificação da caridade. Jesus, ao deixar vazio o túmulo, visitando os companheiros de apostolado e os estimulando nas várias tarefas, definiu qual deve ser a nossa postura no que se refere à homenagem aos que já partiram. Onde estivermos buscando estender a mão àqueles que sofrem, eles estarão conosco sob a assistência amorosa do Mestre.